E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, maior taxa de desemprego no Japão em 5 meses, hein? Então segura essa bomba. Para quem acha que o Japão estava próspero, olha aí. A taxa de desemprego no Japão piorou para 3% em maio, atingindo o nível mais alto em 5 meses, quando o estado de emergência do governo sobre a pandemia de coronavírus foi estendido a uma maior parte do país, mostraram os dados do governo na terça-feira, no caso hoje. A taxa de desemprego ajustada sazonalmente subiu de 2,8% em abril, pelo segundo mês consecutivo. Então, em abril estava 2,8%, em maio foi para 3%, então subiu 0,2 pontos. Pelo segundo mês consecutivo, de acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. Ele permaneceu na metade superior da faixa dos 2%, desde a extração de 3% em dezembro. Então, em dezembro ele estava em 3%, janeiro deu uma caída, só que ficou acima dos 2,5 pontos de percentuais de desemprego. E não baixou disso, só foi subindo. Olha. Aquilo que eu sempre preguei, sempre falei nos outros vídeos. Fez estado de emergência, fez estado de quase emergência, se prepare que vai aumentar o desemprego. Por que disso? Afeta toda uma cadeia produtiva, que começa nos restaurantes, bares, lanchonetes e etc. E nessa brincadeira toda, o que eles poderiam vender, eles já não vão vender. Então ali ele já perde. Depois já não tem mais pedidos de fornecimento, no caso, de fornecimento de bebidas alcoólicas, tem aqueles paninhos quentes, os oshibori, tem os hashes, aqueles palitinhos de comer, detergentes, guardanapos e uma série de outras coisas, além do produto alimentício. Então fica uma série de pessoas com poucos pedidos ou sem venda. E isso vai afetando para trás. Parece aquele efeito dominó. E nisso já viu, né? Pouco pedido para a indústria. O que acontece? Dados separados do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar mostraram que as taxas de disponibilidade de emprego em maio permaneceu inalterada em relação ao mês anterior, que era de 1,09, o que significa que houve 109 vagas para cada 100 candidatos. Caiu 0,01 ponto em abril. Aí muita gente pode falar: ah, japonês, mas como que está com desemprego no Japão com 109 vagas para cada 100 candidatos? Então, basicamente, a cada 100 candidatos, né, teria 100 vagas, preencheria tudo e ainda sobraria 9 vagas, por esse cálculo. Sim. Se você levar por esse ponto, sim. Tá? Só que, aí vem a ressalva. Muitas vagas de emprego, elas precisam de pessoas especializadas, tá? Extremamente especializadas. É diferente daquele vaga de emprego que você vai numa fábrica, a pessoa fala assim, ó, você faz assim, tá? Então você vai ficar fazendo assim o dia inteiro. Essas outras vagas de emprego não, ela precisa de pessoas extremamente especializadas. Por exemplo, enfermeiras, professores, no caso assim de línguas, tá? No caso professor de inglês, o Japão procura muito, programadores, né? Programadores precisam estudar pra caramba, profissionais de TI, principalmente que mexem com rede, segurança, tá? Segurança da informação, programadores, etc. Então, tem uma série de vagas que o Japão não consegue preencher de forma rápida. Então, entra nessas estatísticas também. Então, acaba parecendo que está sobrando vagas. Sim, só que para profissionais especializados. Para réis mortais, não. Por que eu falo que para réis mortais não está sobrando vagas? Porque está havendo desemprego. Se as vagas fossem facilmente preenchidas, não haveria esse aumento no desemprego. Então você já sacou que a procura de profissionais especializados é muito importante. Então você também acho que já conseguiu entender que a especialização aqui no Japão te garante um futuro. Se você fizer uma especialização, igual por exemplo, programação. Programação não requer idade. Qualquer idade pode programar, desde que ela se empenhe para estudar.
E ela não vai fazer grandes esforços físicos, mas vai ter grandes esforços mentais. Falo isso porque eu sou programador, tá? Entre aspas, tá? Porque eu não estou no ramo, eu meio que dei uma saída desse ramo, porque eu já estava de saco cheio. Então, meio que saí. Tá, e nisso eu vim para o Japão e etc. Mas nessa brincadeira toda, já dá para você entender que certas vagas vão te garantir um futuro no Japão. E que essas vagas, como não são facilmente preenchidas, ela entra nas estatísticas de número de vagas. Por isso que o Japão tem 109 vagas para cada 100 candidatos. Então, caso 1,09, né, emprego para um candidato, o que deveria basicamente ter se preenchesse de 1 para 1, ainda teria mais 9 de reserva, e não é. Tá? Então, deu para você entender agora como é que se interpreta isso. Tá? Coisa mais simples. Na semana do final do mês do relatório, 10 das 47 prefeituras do país estavam em um terceiro estado de emergência devido ao vírus, que foi inicialmente declarado no final de abril para Tóquio, Kyoto, Osaka e Hyogo, mas expandido posteriormente. Com pedidos para as pessoas ficarem em casa, estabelecimentos que servem bebidas alcoólicas houve pedidos para fechar temporariamente e outras instalações comerciais para reduzir o horário de funcionamento. A medida que foi repetidamente prorrogada, além da data final e inicial de 11 de maio, afetando a terceira maior economia do mundo. Exceto para a prefeitura de Okinawa, no sul da ilha, o estado de emergência foi suspenso na semana passada, mas entre as 10 prefeituras, 7, incluindo Tóquio, mudaram para o status de quase emergência. Então eles saíram do estado de emergência e foram para quase emergência, permitindo medidas antivírus direcionadas às áreas específicas, em vez de estados inteiros. Então é aquela velha história. Quando entrou no estado de quase emergência, o governador daquele estado, né, ele tem o poder de falar assim, ó, se está de tal, tal e tal, vai continuar no estado de emergência. As outras cidades, vida normal. Quando entra em estado de emergência, é o estado inteiro, sem chora me dói. Porque até aí quem proclama isso é o governo central. Então não tem muito chora me dói. Mas no estado de quase emergência, o governador tem autonomia. O último resultado mostrou que o número de pessoas empregadas caiu 130 mil em relação ao mês anterior, para 66,45 milhões, queda pelo terceiro mês consecutivo. Se você levar em conta, que eu já gravei esse vídeo falando, que o Japão tem uma média de 126 milhões de pessoas, se 66,45 estão trabalhando, então o que você acha que dá? Quase a metadinha ali da população, e a outra metadinha? Né? Mas continuando. O número de desempregados aumentou em 100 mil de abril para 2,04 milhões. Entre eles, 810 mil pessoas deixaram voluntariamente seus empregos, um aumento de 700 mil, enquanto 630 mil foram dispensados. Um aumento de 30 mil e 480 mil foram os novos candidatos a emprego. Houve uma redução de 10 mil. Então você vê que em relação a candidatos a novos empregos e em relação à demissão foi muito maior. Tá? No caso assim, as demissões foram muito maior do que em relação ao candidato a novos empregos. A diferença de gênero na taxa de desemprego diminuiu, já que a dos homens ficou estável em 3,2%, enquanto a das mulheres subiu 0,4 pontos percentual para 2,7%. Então você vê que a taxa de homens e mulheres não dá muita diferença. O resultado parece refletir o fato de que mais trabalhadoras continuaram procurando novos empregos, disse um funcionário do governo a repórteres, dizendo que essas mulheres incluíam as dispensas devido à pandemia das empresas e que as voluntariamente deixou os seus empregos. Então são pessoas que deixaram seus empregos e já correram para procurar outro.
Megumi Wada, pesquisadora do Instituto de Pesquisa da Iowa, espera que a taxa de desemprego, um indicador defasado do estado da economia, continue se deteriorando até por volta do final do ano, devido às repercussões econômicas do estado de emergência. Não vai cair tanto assim não por causa agora das Olimpíadas, porque vai chegar muita gente, então vai haver grandes contratações nas fábricas. Tá? Isso é fato. Só que depois que acabar a febre das Olimpíadas, aí sim, ó, o que vai fazer isso aqui, o que acontece? Vai despencar. Aí é a hora que vai ter mais demissões. Então tem que se tomar muito cuidado com o segmento que você entrar para trabalhar daqui para frente. Tá? E isso vai refletir no quê? No seu futuro dentro da fábrica. Eu vou dar um exemplo. Bentoyás, perto de Tóquio, ou nas cidades que vão sediar os jogos. Eles vão receber um número muito grande de pessoas ali. Tá? No caso dos atletas, das delegações e etc. Além dos turistas turistas internos, que vão transitar para lá e para cá. Aí o que vai acontecer? As pessoas precisam comer. Então eles vão ter que fornecer comida para os combines. Aí a hora que vai aumentar os pedidos. E nisso que aumentando os pedidos, as fábricas, os bentoyás, vão contratar mais pessoas. Aí na hora que acabar as Olimpíadas e as Paralimpíadas, vai diminuir o fluxo de pessoas ali naquelas regiões. O que acontece? Vai diminuir o número de pedidos. Consequentemente, vai haver cortes. Então é aquela velha história. O peão que trabalhou mal, catimbou e etc., ele vai ser cortado nessa época. O que vai acontecer? Aumento de desemprego. Isso, o bentoyá, né? Para quem não sabe o que é bentoyá, são as fábricas que fazem as comidas, as famosas marmitas japonesas, que fazem o bentô. Só que não é só essas fábricas, tá? Se você levar, consequentemente, as fábricas que abastecem os bentoyás, vai haver a mesma coisa. Então vai haver aquele efeito dominó para uma série de fábricas. Por isso que eu falo, tome cuidado com o segmento que você entrar perto das Olimpíadas, porque vai haver grandes contratações, isso é fato. Só que depois essas contratações vão sumir. A economia do Japão, no período de janeiro a março, encolheu 3,9% ao ano em relação ao trimestre anterior, devido ao estado de emergência vigente durante o período. Muitos analistas afirmaram que o país enfrenta o risco de um crescimento negativo no próximo trimestre. No próximo trimestre, eu não sei se vai dar um crescimento negativo por causa das Olimpíadas. Só que, depois disso, aí sim a coisa pode despencar. Só que, temos um detalhe também. Eu estou falando assim, sem levar em conta que o governo declare outro estado de emergência, tá? Se o governo declarar estado de emergência durante as Olimpíadas, aí babau. Aí a coisa azeda de vez. Aí sim vai embaixo no vermelho até o final do ano. Porque aí não tem como salvar mais. Porque praticamente já chegamos na metade. Aí o próximo trimestre, o que é? Já sabe, né? A melhor situação do emprego depende de grande parte de como o vírus se espalha, já que isso pode prejudicar a recuperação de setores como hospedagem e restaurantes, disse o Wada. É aquilo que eu acabei de explicar. Tá? Tanto que nesses setores tem a parte de bentôs também. Só para vocês terem ideia, tem muitos hotéis aqui no Japão, hotéis grandes, 5 estrelas, 4 estrelas, que eles estão vendendo comida por telefone, os velhos deliveries, tá? O cara liga pro hotel, fala, ó, fulano de tal, do hotel, ó, eu quero essa comida. Aí o que eles fazem? Eles pegam, fazem a comida, eles entregam, eles dão para um taxista, o taxista que trabalha ali no hotel ali, vai lá na casa do peão entregar o bentô do peão, a comida que ele encomendou. Tem vários especiais que passaram na televisão falando sobre isso. Vários hotéis 5 estrelas fazendo isso.
Para quê? Para tentar aumentar a renda de alguma forma. Se não tem renda com hospedagem, com clientes se hospedando ali, pelo menos a cozinha tem que trabalhar de alguma forma. Senão, você já viu. Então eles estão tentando dar seus pulos de qualquer maneira. E nisso ajuda os taxistas também, que fazem a corrida e etc. Então você já sacou que estão rebolando, né, de uma maneira assim surpreendente no Japão. Por isso que eu falo, tome cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Nem toda propaganda oferecendo serviço é um pote de ouro. Até porque essa matéria aqui não me deixa mentir. Tá? Então só tome cuidado, reflita, né, nos seus planos. Caso você venha para o Japão para trabalhar, né, até porque agora está meio complicado de sair vistos, mas procure sempre ter um plano A, B e C. Tá? Faça pesquisas, continue fazendo pesquisas, tá? Sobre as fábricas. Caso você esteja prestes a fechar um contrato com alguma agência para vir para o Japão, entre nos grupos do Facebook, pergunte às pessoas, não tenha vergonha, até porque as pessoas não vão te ver, tá? Você digita lá a sua pergunta, pergunte sobre o serviço, como é o serviço, como é o ambiente de trabalho, como é a empreiteira, tá? São coisas assim que, se você pesquisar bem, pode te salvar de uma dor de cabeça. Porque as pessoas sempre vão falar informações sobre aquilo, né? Sobre a empreiteira, sobre a fábrica, sobre como é o trabalho, etc. E nisso dá para você tirar sua decisão da melhor maneira possível. Porque existem empreiteiras das mais diversas possíveis. Tem umas que cobram pelo uniforme, tem umas que não cobram pelo uniforme, tem umas que estão cobrando taxa, em caso assim, um calção para você poder pegar o uniforme, e é 10 mil o calção. Então você vê que é um valor alto. Então tem que se realmente tomar cuidado, tá? Porque assim, você soltar 10 mil assim, só para poder falar que está tendo uma garantia de emprego, é complicado, né? Então realmente tem muita coisa assim que tem que se tomar cuidado. No caso de empreiteiras também que cobram juros para soltar vale, isso é totalmente ilegal. Isso é agiotagem. Mas tem empreiteiras que fazem, tem pessoas que aceitam, abaixam a cabeça e falam ai. Aí você quer perder dinheiro com isso? É a mesma coisa, tem empreiteiras que cobram gorreacoém para depositar o seu dinheiro na conta do correio. Geralmente a grande maioria tem uma conta no correio. E aí? Você acha que isso é certo? Então realmente tem que se tomar cuidado, tá? Para você não perder dinheiro. Porque de grão em grão a galinha enche o papo. Então de vários descontos, quando você vê, você está ficando no vermelho. Seu ganho está sendo perdido, está escoando e você está deixando de ganhar. Por que eu falo deixando de ganhar? Porque o dinheiro não bateu na sua mão, então você não ganhou. Ele está escoando, porque você não deu um uso para aquilo. Então tome cuidado, tá? Então o que eu falo? Nem tudo que reluz é ouro, nem toda oferta de emprego é um pote de ouro, tá? Da mesma forma que tem outras informações por aí, viajando na internet aí, que talvez não sejam aquele lá, essas coisas. Então só tome cuidado, tá? Eu procuro sempre bater em cima disso. Por isso que o canal não cresce, infelizmente. Por quê? Eu vou muito de contra a grandes empreiteiras com esses tipos de informações, porque isso acaba tesourando muitas contratações. As pessoas acabam desviando, em vez de vir para cá, eu vou para cá. Acontece, pô. Então, para quem é mais antigo de canal já sabe do que eu estou falando. Mas de qualquer maneira, tá? Só tome cuidado, tá? Só tome cuidado, porque nesses tempos aqui não dá para ficar brincando. Por mais que pareça que tem emprego, tem que saber analisar e interpretar os dados, porque se não conseguir fazer a interpretação disso, as pessoas vão te iludir e você acaba caindo como patinho, tá certo? Mas é isso aí, família, um abraço, até o próximo vídeo, até mais.